Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Se você está chegando hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho que aparece aí na tela, porque tem conteúdo durante toda a semana, tá? Se você está chegando hoje também, aproveita para navegar aí pelo canal, ver todo o acervo, tem bastante conteúdo bacana. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182 e é muito importante que você ligue lá para se informar, para agendar o seu horário, para saber os melhores dias, os tratamentos. E o telefone sempre aparece aí no vídeo e a gente fala aqui também. É o 26066220 ou 26056865. Dados, recados, a gente pede licença a você, ao mentor da vossa família, do teu lar, a licença. Convidando ao nosso Mestre Jesus e todas as equipes da Luz, ao doutor Antônio, para que juntos nós possamos abrir esse bate-papo dos sábados de manhã com muita conscientização, com palavras de ânimo, de fé, divulgando o conhecimento da doutrina espírita. E é assim que nós vamos pedindo licença para dar por aberto o nosso bate-papo de hoje, graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar um pouquinho de mediunidade. O que é mediunidade? Como que ela funciona? E, assim, vamos falar um pouquinho da mediunidade e da influenciação dos espíritos sobre a nossa mediunidade. Então, se você lembra, semana passada, se você assistiu, a gente falou dos bolsões, né? O que eram os bolsões, como eles funcionavam, a afinidade dos espíritos da luz e dos espíritos inferiores também. Se você não assistiu a palestra, volta lá. Eu não vou dar spoiler, não vou contar. Volta lá, assiste a palestra que a gente vai estar explicando. E hoje teoricamente seria uma continuidade. Então, se a gente pega lá o livro dos médiuns, né, Kardec diz que a mediunidade é uma função orgânica, ou seja, existem áreas, principalmente no nosso cérebro, que são responsáveis por captar as frequências do mundo espiritual, ou seja, o médium é aquele que é o medianeiro, né, que faz o intermédio entre o mundo físico e as coisas do mundo espiritual. E daí você fala assim, mas eu não sou um médio de incorporação, mas eu não sou um médio de psicografia, mas eu não sou um médio vidente. Mas não é assim que funciona, né? Primeiro que existem vários tipos de mediunidade, e não se resume só à incorporação, à psicofonia, à escrita, né? E, na verdade, quando se fala-se da mediunidade, é mais o estado de você captar situações do mundo espiritual e traduzir para o mundo físico, através do mundo físico. Então, pensa assim, a literatura diz o seguinte, que nós temos aqui na nossa cabeça, lá no meio do seu cerebrinho, lá, entre o chakra da coroa, lembra que a gente tem a palestra aí falando dos chakras, dos centros de força também. Chakra da coroa e o chakra do frontal, centro de força frontal, a glândula pituitária, ou seja, seria uma glândula que responsável por captar. Então, tem alguns estudos, alguma literatura fala que existem cristais dentro dela, e é ela que é responsável por captar as sensações ou as frequências do plano espiritual. E daí, se a gente traz para essa parte física, vamos pensar junto. O que acontece? Se você capta isso, seja qual forma for, por meio de um processo obsessivo, porque se você acredita que você está sofrendo de obsessão,
você tem mediunidade, porque não tem como um espírito obsessor interagir com você e você não perceber, ou não sentir, ou não ficar doente, ou ficar estressado, se não houvesse mediunidade. Você concorda comigo? Sim, pura e simplesmente é, seria o quê? Uma dor e daí não tem. E é essa questão realmente que a gente vai tratar. O que a literatura diz? Que nós somos influenciados constantemente pelos espíritos, sejam espíritos da luz, sejam espíritos não tão esclarecidos. Porém, nós somos donos do nosso livre-arbítrio. E nessa glândula pituitária seria responsável por captar, e se há uma influenciação, começa a haver como se fosse o corpo saísse da homeostase. O que é homeostase? É quando o seu corpo está ali, o nosso corpo busca ficar em equilíbrio sempre, a nível físico. E daí qualquer interferência eletromagnética ou do espírito tiraria o seu corpo dessa homeostase. Ou seja, você captaria a informação, seja do espírito de luz, ou seja do espírito obsessor, e isso reagiria no teu corpo como um todo. No caso do espírito amigo, vamos pensar. Olha, quando a gente sente a aproximação do nosso mentor, a gente fica emocionado, dá uma palpitaçãozinha, né? Você fica mais sensível, pode sentir um tremorzinho. E daí a ciência vem explicar que o que acontece? Existe uma troca. Como você captou isso, a pituitária manda para uma outra área do cérebro, responsável pelas nossas emoções, vamos lá falar, o tálamo, o nosso sistema límbico, e que vai mudar a neuroquímica do seu corpo, vai sair daquela homeostase. Então, começa hormônio de estresse, dopamina, serotonina, adrenalina, vira aquela coisa que vai mudar de tal forma que vai afetar. E daí, o que a gente quer falar com isso? Se na aproximação de um espírito de luz isso acontece positivamente, muitas vezes a gente fica relaxado, se sente renovado, e tudo mais, uma ligação obsessiva, interfere também, e de uma maneira não tão proveitosa, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Pensa, se um espírito vem e te influencia está lá ligado no seu cérebro, com pensamentos negativos, pensamentos depressivos, você já está nessa frequência, lembra? O espírito só se aproxima se você está na mesma frequência que ele. Então, a sua pituitária lá, os seus chakras estão vibrando nessa frequência de modo a ser meio um imã, tá? E quando o espírito obsessor se aproxima, ele também vai mexer em toda a tua química corporal, né? Então, vamos lá, ele te influencia. Um pensamento já é... E isso daí a gente já fala a nível de ciência. A gente sabe que um pensamento depressivo, pessimista, tal, ele já muda a química cerebral. Ou seja, demanda mais cortisol, um excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse. As suas células oxidam devido a muita quantidade de cortisol, porque ele tem a função de fazer a gente agir, né? Se você, em excesso, tudo que é em excesso desequilibra. Se em excesso ele oxida, deprime, te deixa estressado, pensa, ou um pensamento de tristeza constante, mexe lá no seu sistema límbico, e o medo, que era para ser autoprotetor, o medo funciona na gente como proteção. Então, eu sei que se eu pôr o dedo na tomada, eu vou tomar choque. Então, eu não ponho medo, porque eu tenho medo que eu não quero morrer eletrocutado. Então, é protetivo. Em excesso, o que acontece? Vai desencadear uma série também de neurotransmissores, a química, e vai te deixar o quê? Depressivo, estados de pânico. E o que acontece? Quando
tem um envolvimento espiritual, daí a gente cabe diferenciar também. O que que acontece? É quando, às vezes, só o remédio não dá conta. Ele trata até alguns aspectos, mas a pessoa não se adapta, vai, volta, acostuma, tem outras coisas, porque está amplamente ligado a um envolvimento que, de tal forma que a gente fala até no meio espírita, que é a simbiose, que você não sabe mais o que, que é seu, o que, que é do outro, o que, que é do espírito negativo. Mas vale lembrar que tudo isso começou pela sua auto-obsessão, ou seja, é a tua frequência, é o teu pensamento, é o teu modo de encarar a vida, de agir, que já abre uma brecha para esse sintoma, essa patologia, vamos chamar assim, obsessiva, se torne verdadeiramente uma doença, né? Uma patologia ali constante no teu ser e que vai desencadear outras patologias, né? Então, de um pensamento muito triste pode virar um pânico, de um excesso de estresse, uma gastrite, pode virar, não é que vai virar, tá, gente? Senão vocês gostam de levar tudo assim, e é assim, e é assado. Acontece, faz isso, acontece aquilo. E na espiritualidade não é assim, né? A gente está falando aqui probabilidades, cada caso é um caso. Então, de conhecimento que a gente sabe o quê? Excesso de estresse, excesso de noites mal dormidas, tudo isso vai fazendo que o seu corpo desgaste e desorganizando esses centros de força. Então, vamos pensar o seguinte: se quando a gente fala assim, olha, é físico ou é do espírito? Bom, se aconteceu um envolvimento espiritual, passou pelo nosso corpite, passou por uma área do cérebro, eles não estão ligados? Não tem que, aí, teoricamente, seria espírito, físico, físico, espírito. Tudo é físico e tudo, ou tudo é espírito, ou é um pouco de cada. Se estamos num mundo que tem energia constante ao nosso redor e nem sempre a gente sabe escolher as melhores energias. E quando eu falo energia, não é nem só de desencarnado, que todo mundo leva para o espírito obsessor, mas as energias dos encarnados também. Pensa lá nos nossos bolsões. Semana passada a gente falou dos bolsões, eu falei assim: olha, eu conheço uns bolsões de encarnado também. É aquele grupo que vira o levante da pessoa que gosta de reclamar, que junta, assim, parece que atrai. Junta um, junta outro, você vê, tem 6, 10 reclamando do vida, do Brasil, do planeta, da poluição, do sol, do calor, do frio, de qualquer coisa. A mesma coisa é os bolsões dos fofoqueiros encarnados, e daí você não sabe qual é a energia que você está escolhendo. Bom, dado isso, como que a gente trata o negócio? E daí eu vou passar para o Carlos para perguntar. A gente trata o espírito? A gente trata o corpo físico? Não trata nada? Trata os dois? O que que a gente faz? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal que está assistindo. É, é uma boa pergunta, né? Mas eu estava aqui ouvindo você falar e aí vem os pensamentos, né? E eu adoro me questionar. E se nós olharmos a história recente da humanidade aí, eu, não- e eu vou pedir desculpas as pessoas variam, né? O que é recente para um, o que é recente para outro, mas para mim, recente em história, a gente tem que falar de 100 anos, menos que isso, né, fica complicado. Mas ah, o que mais tem mudado são os conceitos que a gente tem sobre tudo, né? O que a gente considera, o que nós consideramos matéria hoje, não é a mesma coisa que a gente considerava matéria em 1900. Ponto. Então, você estava falando, poxa, mas isso tem muito a ver com a ação do pensamento sobre a matéria. Mas até o nosso conceito de pensamento, ele tem mudado tanto, né?
A gente vive falando das nossas ondas de pensamento, do pensamento em grupo, do pensamento sozinho, da força da emoção. Outro dia eu estava aqui questionando e discutindo, né? Quem manda em quem? Né? Porque a sua mente acha que pode controlar tudo. Então ela planeja, ela faz tudo. Aí de repente acontece uma coisa fora do planejamento, entra a emoção. Aí já joga tudo pro, né? Então quem manda? A emoção ou o pensamento? O que é matéria? E aí você começa, ah, não, agora todo mundo é quântico, a influência, a homeopatia, a alopatia, a fitoterapia, a doença psicossomática, que já é mais estudada e mais aceita, né? A influência, você falou bem, a influência da tua emoção sobre teu estado físico, mas uma coisa é muito clara, para nós que admitimos a existência do espírito, ele necessariamente influencia a matéria. E é um conjunto, quando a gente dá as aulas, tudo. Poxa, os centros de força que você falou, eles estão ligados diretamente a quê? A glândulas, que regulam o nosso metabolismo, que vão produzir hormônios, que vão equilibrar o nosso sistema imunológico. Então não dá mais para dissociar as coisas, né? Seja uma influência espiritual de um espírito externo, que não seja você, seja uma influência do seu próprio espírito em você mesmo, quando a gente entra em estados de autoobsessão, a influência espiritual sobre o bioma, sobre o corpo físico, ela é tácita. Eu acho que não tem dúvidas. Eu acho que cada vez mais nós vamos estudar como isso se dá, de que forma, nós vamos descobrir coisas novas, neurotransmissores novos, situações novas. Agora, que as coisas funcionam juntas, eu acho que para todo mundo hoje é inegável, né? Tanto é que você vê doutores da alegria, você vê todas as terapias, o que tem de terapia hoje, crianças que têm dificuldades usam animais para desenvolver essa percepção, cavalos são usados e uma série de coisas. Então, cada vez mais vai se procurar alternativas. Por quê? Você tem as doenças que são só da alma, enquanto encarnados eu acho que não. Porque a minha alma é o meu espírito encarnado. Então ela vai influenciar a minha matéria, necessariamente. Então, se eu parto do princípio que está tudo ligado, que a minha alma é um espírito encarnado num corpo físico, então ela age necessariamente sobre, através da pituitária, como você falou, e de outras situações, dos nadis e tudo mais, do próprio sangue, tem uma coisa bacana aí. Se eu parto desse princípio, necessariamente o meu tratamento não pode ser só físico, nem só espiritual, porque eu parto do princípio que eles são uma coisa só. Então, se o fato de eu adoecer, se eu estar em desequilíbrio, se eu ter uma doença, tem a parte psico e tem a parte somática, o meu tratamento tem que ter as duas partes. Ah, mas não, aí vem os detentores da razão de plantão, que às vezes eu me incluo neles, não vou dizer que não. Ah, mas então uma pessoa que só toma remédio não se cura? Aí nós vamos entrar naquela história do que é cura, né? Que é mais complicada. Com certeza, para você curar-se, que para mim é tratar causa e efeito, você vai precisar de uma coisa conjunta. Porque senão você vai tomar remédio e vai estar curando o efeito, mas a causa vai estar lá produzindo novas doenças, novos desequilíbrios. E talvez seja a nossa sina em termos de evolução, né? Será que nós conseguimos já passar uma existência sem uma doença, ou sem uma depressão, ou sem um problema de desequilíbrio? A nossa história está aí. Eu acredito que não ainda, mas que precisamos procurar, que é uma procura desse equilíbrio. Então, cada vez mais você vai ver o que eles chamam de alternativo, mas eu não gosto dessa palavra, porque fala muito, né, de medicina alternativa. Ela é complementar.
Ela não é alternativa. Porque não vai adiantar também, e a gente vive falando isso para as pessoas que chegam principalmente a primeira vez na nossa casa, não pare o vosso tratamento material, pois eles são complementares. Os próprios tratamentos da casa são complementares. O centro cirúrgico é mais direto na parte física, a apometria vem falar do comportamento que vai gerar equilíbrio, que vai diminuir os problemas comportamentais que refletem no teu corpo. A parte da prosperidade, do desamarra nas suas crenças, que vão influenciar o seu espírito e a sua matéria. Então não tem como dissociar, Fabinho. Você precisa tratar os dois necessariamente. Mesmo porque muitas vezes a matéria já foi tão afetada pelo espírito que não tem jeito. E é uma questão de repetição. Você falou isso, né? Às vezes a obsessão começa só por uma intuiçãozinha, aí vem fascínio, vem dominação, e a mesma coisa. Toda vez que você passa do seu limite no exercício físico, ou exagera ou continua, você vai ter um machucado, uma situação pior, e que vai demorar mais tempo para recuperar. Ponto. Porque você passou de um limite. Então, cada vez mais nós vamos ver a ciência dos fatos, que deve ser respeitada sempre, associada à ciência da fé, cada vez mais sendo comprovada, e com tratamentos que precisam tratar as duas coisas. Hoje, raramente você vai em qualquer, até nos cientistas mais difíceis, que quer aquele que quer o 2 mais 2, né? Não tem jeito, eles assumem a situação de que a tua influenciação psicológica vai ter. E se ela é psicológica, ela pode vir do seu espírito ou de um espírito influenciável. Agora, nós poderíamos, e não sei se nós vamos estender isso para mais de uma conversa, falar dessas relações eletromagnéticas, que elas acontecem de fato. Trazer da fé para o fato, para você estudar toda a parte de neurotransmissor e ver as alterações que isso dá, inclusive quando você está com uma proximidade maior de pensamento ou com a sua aura expandida, ou como você quiser dizer. Mas eu vou chamar o meu amigo Maurício, que ele está lá só colocando lá, porque ele vem com todos os equilíbrios, quais remédios usar. Talvez, eu não sei, eu estou aqui usando minha percepção mediúnica, talvez ele fale da grande reforma íntima ou não, mas ele já anotou tudo, né, Maurício? Ai, ai, ai. O calão, o calão, o calão. É bom esse negócio, hein? Bom dia, pessoal. Fala, Fabinho, fala, calão. Olha, gente, sei que. Eu sempre vou dizer isso, né? Porque há muitos mistérios entre o céu e a terra. E nesses mistérios entre o céu e a terra, nós temos muito, muito, muito a aprender ainda. Observem que o mundo ele é vasto, né? O nosso planeta ele é cheio de coisas boas, natureza perfeita. Nós é que destruímos, nós é que exageramos, nós é que desequilibramos todo esse ecossistema que é perfeito. E disso tudo que nós estamos falando, nós aqui, seres humanos, que nós julgamos aqui melhores do que todos os outros seres do planeta, seja vegetal, mineral ou animal, fazemos parte desse todo. Tudo faz parte do todo. O doutor Antônio até tem uma fala, eu não me lembro agora, mas é algo que ele fala, você faz parte do todo e o todo faz parte de você, alguma coisa assim, eu não lembro bem como que ele coloca, mas nós fazemos parte desse todo. E se nós fazemos parte desse todo, nós precisamos estar sempre em equilíbrio. E esse todo, eu, assim, eu entendo e compreendo que a espiritualidade faz parte disso também. Então, o todo físico, mas o todo espiritual. Esse conjunto é que dá o equilíbrio. Como eu disse na semana passada, nós somos seres humanos, né? Ou nós somos seres espirituais? Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, porque ninguém aqui vai nascer e ficar para sempre. Nós nascemos, crescemos, vivenciamos, experienciamos, aprendemos e partimos, voltamos, porque é uma viagem aqui, e voltamos para vamos chamar assim, para o nosso lar oficial, né? Que é a espiritualidade. Tanto é que Jesus comentou há 2000 anos,
há muitas moradas na casa do Pai. E o que ele quis dizer com isso? Há muitas moradas na casa do Pai. Que não é só essa morada aqui, é uma morada temporária. Então, olha quanta coisa que nós temos aí para aprender. E aí, quando nós estamos aqui, seres espirituais, passando uma experiência humana, nessa experiência humana, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que trabalhar a nossa bondade, a nossa caridade, todas as nossas boas tendências. E também trabalhar as más tendências, porque nós temos essas más tendências e elas precisam ser trabalhadas para você ter equilíbrio, para você ter controle, para você não se... por exemplo, a pessoa tem que ter paciência. Aí eu olho para o Fabinho, o Fabinho fala, ai meu Deus do céu, haja paciência, né? Então, temos que trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância, temos que trabalhar a nossa gula, temos que trabalhar nossos exageros, temos que trabalhar a nossa ansiedade, temos que trabalhar uma série de coisas para podermos passar bem nessa experiência, aprendermos e voltarmos com uma, melhor do que viemos, né? Com mais bagagem, com mais coisas. E aí, quando você abre noticiário, quando você olha jornal, notícia disso, notícia daquilo, né? É um terror mesmo, né? Então, mas tudo isso é parte desse todo. E aí, quando nós falamos, será que tudo isso não é uma influenciação dos espíritos junto às pessoas, seja boas, influenciações boas, ou seja influenciações ruins? É o que os meninos falaram agora há pouco. Nós temos essa influenciação. Isso é o que nós acreditamos. Obviamente, tem gente que não vai acreditar nisso. E aí, a gente até colocou, né, que a mediunidade acaba sendo essa função orgânica. E essa mediunidade, né, nós acreditamos que todos nós somos médiuns. E o Fabinho colocou, há vários tipos de mediunidade. Mas, em tese, todos os seres humanos somos médiuns. Nós temos uma ligação com a espiritualidade de alguma forma. A maioria das pessoas, né? Não vou falar 100%, porque aí você querer, né, achar que é isso. Não, mas a maioria das pessoas tem a sua fé, né? Professam a sua fé, não importa qual fé, não importa qual religião, mas professam a sua fé, acreditam em algo além. Então, tecnicamente, acaba tendo essa influenciação da espiritualidade, acaba tendo essa influenciação junto a um ser que não estamos enxergando aqui, né? Uns chamam de Deus, outros chamam de protetor, outros chamam de guardiões, outros chamam de anjo da guarda. Aí você dá o nome que você quiser, mentores, aí cada um, né, dá o nome que quiser. Mas uma coisa é certa, nós acreditamos e entendemos que nunca estamos sozinhos. De alguma forma, nós vamos sempre sermos influenciados de alguma forma. E aí, é lógico, você tem o livre-arbítrio de aceitar essa influenciação ou não. Então, às vezes tem aquele, né, o pessoal fala, tem lá aquela voz que fica falando no seu ouvido, vai, vai, e tem aquela voz, não, não vai, fica na boa, né? Às vezes está numa discussão e tem aquela voz, pula no pescoço e já dá uma voadora no peito dessa pessoa. Aí a outra voz, não, calma, releva, deixa para lá, depois você conversa, entendeu? Então, será que isso não seria uma influenciação? Olha quanta coisa que surge. E aí, o canal até falou, né, na influenciação, de repente, fazer um estudo empírico, né, uma pesquisa empírica, onde você vai colocar eletrodos, né, uma série de coisas. Bom, fazer um estudo quando a pessoa está incorporada, como é que funciona tal. E já teve alguns estudos, acredito eu, não estudei a fundo para saber o que acontece, mas a gente já ouviu, né, relatos de que tem, o que o Fabiano até colocou, né? Quando há esse intercâmbio, arrepios, palpitação, tremores, emoção, taquicardia. Às vezes, por exemplo, você está chegando para uma pessoa, até de encarnado está encarnado. Não precisa ser de encarnado para desencarnado. De encarnado está encarnado. Às vezes, daí não está legal. Ou você se sente bem estando perto daquela pessoa, você dá risada, abraça, tem essa emoção. Então, acaba tudo isso influenciando no seu corpo, na sua, vamos chamar assim, nas suas emoções. E assim, para a gente fechar, e aí a pergunta é, como que se trata tudo isso? Né? Uma influenciação espírita, como que se trata a doença? É uma influenciação, não é uma influenciação? Isso, você pode ter doenças que vieram diretamente do físico, porque às vezes você se machucou, às vezes você pegou uma virose, você pegou um vírus, então é literalmente física. Aí tem aquela que você ficou muito triste, ficou magoado com alguma coisa, aí adquiriu alguma doença por alguma situação qualquer. Então, assim, é bastante complexo a gente cravar na pedra é assim ou é assado. É o que a gente sempre fala, não dá para cravar na pedra. Há muitas coisas ainda para nós aprendermos. Mas uma coisa é certa, os afins se aproximam. Tanto é
que aí eu acho que nós falamos até dos bolsões na semana passada, e a gente até comentou. O Fabinho acho que falou, vai no casamento, então tem aquela galera que fica junto que. Ah, tem aquela galera que só vai fazer o reparo da roupa das pessoas e daquilo. Aí tem aquela galera que vai falar da festa, tem aquela galera que só gosta de dançar, tem aquela galera, pô, quando é que a gente vai comer? Cadê a saída para a gente já ir comendo? O garçom está demorando para chegar. Então, os desafios se aproximam. E nós, como seres humanos, que estamos aqui, né, seres espirituais passando por uma experiência humana, se aproximam, os afins se aproximam. E se aproximam por afinidade. Afinidade de pensamento, afinidade de atitudes. Então, como que nós nos equilibramos? Com pensamentos bons, com pensamentos positivos. A diversidade, elas vão existir e elas vão ter. E aí nós até falamos em outras palestras. Como agir com essas adversidades? Para manter o equilíbrio, para manter a esperança, para manter a fé. E aí nós, aqui, como seres humanos espíritas que somos aqui, né, a gente recomenda o Evangelho no lar, a gente recomenda a sua prece ao se deitar, a gente recomenda a prece ao se levantar. Deu uma situação difícil, leve o pensamento a Deus. Faça a prece para aquela pessoa, mas faça a prece desejando bem, não desejando mal, né? Então, tudo isso te dá equilíbrio, te dá serenidade para tomar sempre as melhores decisões. É fácil? Não é fácil. Realmente é bastante desafiador. Por isso nós estamos aqui passando por alguma experiência e não a passei, estamos aqui para aprender. É isso, Fabinho. Aí vem aquela questão, né? Mas espera lá, tem influenciação ou não tem influenciação? Disso tudo que nós falamos, interpreto que sim. Olha, eu vou resumir, tá? Tem uma coisa que os antigos já falavam assim, olha, bom senso, canja de galinha, prece, paz, evangelho não faz mal a ninguém. Então, querido, ora vigia, se liga aí com seus amigos da luz, seja a fé que você tiver, sabe? Procura usar a influenciação. Livre-arbítrio, livre-arbítrio. Funciona da seguinte forma: você escolhe a sua companhia. Se eu gosto do Carlos, eu ando junto com o Carlos, com o Maurício. Se eu não gosto, eu vou escolher outro tipo de companhia. Você escolhe a sua frequência. Então, se você não está numa frequência boa, meu lindo, minha linda, muda o canal, sabe? Aperta o botãozinho lá, o botãozinho que chama Reforma Íntima, começa a dar uma mudadinha na sua frequência, tá bom? Fica com Deus, semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Logo depois, aqui tem a prece, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar esse vídeo, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. No inverno da alma, no silêncio do mundo, nas noites mais escuras, que os céus possam me ouvir. Quando eu estiver perdido, quando as tempestades parecerem intransponíveis e as nuvens cobrirem o sol da minha fé, sê comigo, meu Pai, e no som da vida, na melodia da alma, eu possa te ouvir e segurar as tuas mãos para que elas me guiem e que o teu olhar de amor possa brilhar sobre mim e me libertar, tomar a direção e face a face soprar sobre nós o teu amor, para que todo o céu se abra e a tua paz possa se ecoar em todos os cantos da terra, lembrando a cada alma do amor mais puro, do amor curador que jamais passará, graças a